Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso estudo do livro de Ruth. Hoje nós vamos olhar pelo capítulo 2 do livro. Eu espero que você tenha feito a sua lição de casa desde o vídeo anterior e tenha feito as observações, as anotações do capítulo 2, para que a gente possa estudar ele juntos hoje. Caso você ainda não tenha notado, a gente falou dos 3 passos do método indutivo, né, no nosso vídeo de introdução: a observação, o que é que o texto diz, a interpretação, o que é que isso significa para a audiência original, e a aplicação, o que é que isso significa para mim. E vocês têm feito a observação como lição de casa, sozinhos nas suas casas, com suas Bíblias, e aqui juntos nós fazemos tanto a interpretação, entender o que isso significava para a audiência original, quanto a aplicação. A gente tem visto o que isso significa para nós. Bom, vídeo passado, a gente falou sobre Ruth 1, e a gente viu a história que começa ali com a narrativa e o drama de Noemi, Elimeleque, seus filhos, Malom e Quilion, e suas noras Ruth e Orfa. Orfa, quando Noemi decide voltar a Belém, a terra do pão, a casa do pão. Quando a provisão de Deus volta à terra ali e eles têm pão novamente, e Noemi decide voltar para sua terra natal. Orfa decide voltar, ela vira o pescoço, que é o nome dela, Orfa significa pescoço, ela vira seu pescoço de volta à sua cultura, à sua família, aos seus deuses. Mas Ruth não. Ruth faz aquele apelo poético que a gente viu no capítulo 1, nos versos 16 e 17. Não me faças sair da tua presença, onde quer que fores, irei. A tua terra é minha terra, o teu povo é o teu povo, o teu Deus é o meu Deus. E aí ela chama o nome de Deus ali para dizer: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa senão a morte me separar de ti. E aí a gente vê o amor Hesed, que é o que a gente tem falado aqui, esse amor sacrificial que foi traduzido tanto como benevolência, quanto cuidado e outras traduções, mas que a palavra original Hesed significa esse amor leal, esse amor de aliança, esse amor sacrificial, esse amor que nunca desiste e nunca abandona. No vídeo passado a gente terminou o capítulo 1 vendo que a história de Noemi está num momento meio tenso, em que Noemi foca naquilo que ela não tem, e ela pede que não a chamem mais de Noemi, que significa agradável, mas que a chamem de Mara, que significa amarga. E a gente falou sobre como, às vezes, nós nos autodenominamos Mara. Nós nos autodenominamos não dignas de receber a graça de Deus, de receber as bênçãos de Deus e de receber o amor Hesed de Deus. E aí a gente vê Noemi declarando a si mesmo amarga, e o autor, em contrapartida, terminando o capítulo 1, dizendo, não apontando para aquilo que Noemi não tinha, mas apontando para aquilo que ela tinha, que era Ruth, sua nora moabita, e que ela havia chegado em Belém no início da cega da cevada, ou seja, numa época de abundância, numa época de esperança, né? Uma época de possibilidades sendo cultivadas. Vamos então ler juntos capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Lembre-se que Boaz significa forte, e a gente vai ver que esse nome é realmente perfeito para essa pessoa. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Bom, vamos começar aqui já destrinchando esse começo. Esse capítulo 2 ele vai nos mostrar a iniciativa de Ruth. A gente vai ver que o capítulo 2 começa com a iniciativa de Ruth. O capítulo 3 mas nos aponta a iniciativa de Noemi. E o capítulo 4 nos aponta a iniciativa de Boaz. Cada um desses personagens, e eu uso o termo personagens não como se eles fossem fictícios, mas sabendo que eles são pessoas reais que existiram. Mas cada uma dessas 3 pessoas, Ruth, Noemi e Boaz, eles tomam a iniciativa em cada um dos capítulos. É como se o autor quisesse que a gente visse isso, essa iniciativa de cada um deles. Ruth é quem toma a iniciativa nesse capítulo 2, e a gente vê isso quando ela diz, olha,
a gente está aqui passando fome, mas por quê? Existe a cevada, a cega da cevada, o tempo da colheita começou, deixa que eu vá em um dos campos e eu posso pegar aquilo que as pessoas, os ceifadores, estão deixando para trás. Essa ideia, essa ideia de pegar aquilo que foi deixado, a gente vê na lei de Deus, ali em Levítico, no capítulo 19, 9 e 10, diz o seguinte: quando vocês fizerem, Deus falando para o povo, quando vocês fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então é isso que Ruth está tomando posse, por assim dizer, né? Não sei se ela tinha conhecimento dessa lei, será algo que ela sabia pelos 10 anos que ela está nessa família israelita, ou será algo que talvez fosse um pouco mais comum ali naquela época. Mas é isso aqui que está acontecendo, é isso que Ruth vai fazer. Então, os donos de propriedade, eles podiam fazer a colheita, mas Deus não permitia que eles voltassem uma segunda vez para pegar aquilo que tinha caído. Porque aquilo que tinha caído deveria ficar como oferta, por assim dizer, para os estrangeiros e os necessitados. Então, as pessoas necessitadas e estrangeiras podiam ir na colheita e pegar as espigas que os ceifadores haviam deixado cair sem querer. Tá bom? Então, essa é a ideia do que Ruth está fazendo aqui. E olha que a gente recebe aqui a apresentação de Boaz, né? Que é um dos meus personagens, novamente usando o termo personagens, não para dizer que ele seja fictício, mas é uma das pessoas preferidas minhas na narrativa bíblica. É um homem de caráter, um homem que faz jus ao seu nome, um homem forte, tanto de caráter quanto de personalidade. E a gente vai ver isso. Mas a gente vê aqui na apresentação de Boaz, ele aparece na história, e a gente vê 3 informações importantes aqui nesses primeiros versos. Primeiro, ele era da família do marido de Noemi e do mesmo clã que ele. A gente vê aqui falando que ele era da família de Elimeleque e um parente de Noemi. Aí a gente vê nisso essa ideia de que ele talvez seria quem tem essa responsabilidade sobre Noemi e Ruth, certo? Ele era um parente de Elimeleque naquela época, uma sociedade muito mais familiar do que nós temos hoje, a nossa sociedade é bem mais individualista. Mas naquela época, se você tinha parentes, se você tinha família, era a expectativa que eles cuidassem de você. Especialmente sabendo que Noemi é uma viúva, que não tem mais seu marido e nem os seus filhos. Então, o autor do livro cria essa expectativa de que talvez esse homem vai ter algum tipo de papel na mudança de vida de Noemi, uma responsabilidade sobre o bem-estar dela. E a gente vê também que ele era um homem de valor, e algumas outras traduções vai dizer um homem rico, né? Aqui a minha tradução da Ara diz senhor de muitos bens, mas algumas traduções diz um homem de valor, a worthy man, é a tradução ali da ESV, em inglês, que é um homem de valor. Então a gente vê que ele não somente tem a responsabilidade de cuidar de Noemi, sendo um parente, ele também tem os bens para cuidar de Noemi, que ele é um homem rico, e ele também tem o caráter de alguém que tomaria conta daquilo que é a responsabilidade dele, sendo um homem de valor. Então a gente recebe essa apresentação aqui de Boaz. Vamos seguir. Ruth toma a iniciativa, então, de tomar conta de sua sogra. E veja que, conforme a gente vai ler, a gente vai ver que tem 2 referências à possível violência que poderia ser cometida contra Ruth. Os versos 9 e 22 referem à possibilidade de violência contra Ruth. A gente sabe que naquela época uma sociedade, como eu disse, muito mais focada no homem, e especialmente quando a gente entende e compreende o cenário que a gente falou da época de Juízes ali, que era uma época em que o povo de Israel estava vivendo completamente longe de Deus, e o próprio livro de Juízes diz que cada um fazia aquilo que era bom aos seus próprios olhos. Era real o perigo que Ruth tinha como mulher, como viúva e como estrangeira ao se colocar em um campo para ceifar ali junto com os outros homens e as outras pessoas que estavam ceifando. Então, mesmo com essas desvantagens e essas possibilidades de ser violentada que ela tinha, a gente vê a coragem de Ruth em tomar a iniciativa de dizer, não, eu preciso cuidar da minha sogra, eu vou tomar essa iniciativa e vou para esse campo. E aí a gente vê no verso 3, diz assim, por casualidade,
Por casualidade, Ruth entrou na terra que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. A gente quase vê o autor com um sorrisinho assim, né? Casualidade. A gente vê aqui a soberania de Deus, a mão de Deus em colocar Ruth exatamente na terra daquele que tinha, como a gente viu, o caráter, o dinheiro e a responsabilidade de cuidar dela. Bom, vamos continuar então. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Aqui a gente vê a bondade de Boaz, o caráter dele. Ele sempre trazendo um cuidado com aqueles que estão sob a sua liderança, e também o fato de que ele faz essa menção a Deus em uma época do juízo, como a gente diz, em que as pessoas não estavam necessariamente vivendo vidas focadas em Deus. E aí ele conversa com os seus segadores ali de uma forma muito bondosa. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? E era uma linguagem comum na época, né? Perguntar de quem é. Hoje em dia é meio estranho pra gente pensar como se ela fosse um objeto a ser, de ter um dono, né? Mas na época o que ele estava querendo perguntar é: de qual família é essa moça? Quem é o marido dela? Quem é o pai dela? Quem cuida dessa moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Veja, foco no fato de ela ser estrangeira. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. E a gente vê aqui o trabalho duro de Ruth. Ela não está simplesmente sentada ali esperando as pessoas servi-las, ela tomou a iniciativa e ela está trabalhando desde a manhã até agora, trabalhando duro ali e juntando comida para ela e sua sogra. Então disse Boaz: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei eu ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres de sede, vá às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Veja que o cuidado de Boaz em falar para os servos: ninguém pode pôr mão nessa moça. Então a gente vê o caráter dele aqui. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim sendo eu estrangeira? Ou seja, ela tinha reconhecimento humilde de qual era a posição social dela ali, como viúva e como estrangeira. Não era normal e não era esperado que o dono da terra sequer anotasse quem dirá favorecesse a ela, como ele tem feito. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. E aqui a gente vê um belo verso 12. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua promessa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Aqui a gente vê Boaz apontando novamente a Deus e dizendo: olha, Ruth, a tua fama já correu pela terra, o teu caráter já correu pela terra, as pessoas têm comentado sobre o sacrifício que você fez para sua sogra, o teu amor recebe. E Deus tem visto isso e ele abençoa ela. A gente vê Ruth tendo sido abençoada 2 vezes no livro, tanto por Noemi, quando ela abençoa suas noras, e agora ela sendo abençoada por Boaz, que o Senhor retribua o seu feito por tudo que você fez para sua nora. A gente vê quando Boaz e Ruth vira Boate. Não, melhor não, né? Então, disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha. Nesse tratamento dele, de chamá-la de filha minha, os teólogos vão dizer: olha, tanto pode ser simplesmente uma questão de que mostra esse cuidado que ele tinha com ela, mas pode também significar que eles tinham uma diferença de idade grande. E isso é bem provável porque mais pra frente na narrativa, a gente vai ver Boaz, quando mais pra frente a gente vai ver o relacionamento dele se desenvolver. Boaz, ele louva Ruth por não ter ido atrás de homens jovens, mas dele. Então a gente dá a entender a narrativa de que ele era um homem muito mais velho do que ela. Bom, quando a gente vê... Vamos continuar a leitura aqui pra gente continuar vendo a bondade de Boaz. Ele então abençoa Ruth, verso 12, verso 13. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. E à hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, come do pão, molha no vinho teu bocado. E ela se assentou ao lado dos segadores.
E ele lhe deu grãos torrados de cereais, e ela comeu e se fartou e ainda sobejou. Ou seja, ele deixou que ela tivesse um banquete ali. Pensa, para alguém vindo de uma terra onde há fome, agora é como uma mulher necessitada, tendo que pegar as migalhas dos outros, e agora ele oferece a ela, não só para se satisfazer, mas para sobrar, para sobejar. Olha a bondade deste homem. Levantando-se ela para rebuscar, ou seja, continuar o trabalho, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Ou seja, deixa ela ter free reign, como a gente diz em inglês, né? Deixa ela ter liberdade para ir onde ela quiser ir para pegar o trigo ali, né? Tirai também no molho algumas espigas e deixai-as para que a apanhe, não a repreendais. Ou seja, não só ela tem liberdade, mas também pega umas e joga ali, e aí deixa ela pegar. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Um efa de cevada era muito, especialmente por um dia só, né? Então a gente vê nisso tanto o trabalho diligente de Ruth, de estar ali pegando tanto, quanto, claro, a generosidade de Boaz em deixar que ela tivesse liberdade ali para pegar o quanto ela precisava. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra, que a gente vê Ruth não pegando para si. Ela podia ter pegado para si, fingido que pegou esse tanto, dá só um pouquinho para Noemi, mas não. Ela é completamente honesta e divide com Noemi da bondade de Boaz. É importante a gente ver que Boaz ele não dá somente bebida, mas comida, ele dá muito além daquilo que era esperado, que era até o requerido da lei, como a gente viu em Levítico, ele vai além. E isso mostra para nós a compreensão que Boaz tinha de que a propriedade dele não era dele, era, em última instância, do Senhor, e que ele fazia bom uso quando ele era um bom mordomo daquela propriedade que o próprio Deus tinha dado a ele. E a gente vê que isso vem também, de certa forma, uma maneira sacrificial para ele, porque ele estava dando daquilo que era dele, ele estava dando daquilo que ele poderia receber lucro, mas ele estava sendo tão generoso que ele estava dando daquilo que era para ser dele. Então é um amor sacrificial, o amor recede, a gente vê aqui de novo. Isso mostra que Boaz, ele entendia que apesar de ser o líder ali e ser a autoridade sobre os seus servos, ele compreendia que ele estava, em última instância, sob a autoridade de outros, sob a autoridade do Senhor. Bom, vamos continuar aqui. Ela chega e mostra para sua sogra tudo que ela recebeu. Então lhe disse a sua sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te concedeu, que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ou seja, aqui Noemi começa a reconhecer a mão de Deus, que não deixou o seu amor fiel, o seu amor recede, nem para com o vivo, nem para com os mortos. Talvez aqui fazendo uma alusão, em questão de mortos, o seu marido e o seu filho, que eram os esposos dela e de Ruth, e falando, olha, Deus não deixou o seu amor recede para com eles e para conosco, e por isso a gente vai ver o que acontece em seguida. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita: também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que eu tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Aqui a gente vê de novo essa menção à possibilidade de violência que Ruth poderia sofrer. Assim passou ela, a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Ou seja, a gente vê aqui a devoção dela, e ela permaneceu com Noemi. Ela não recebeu essa bênção de Boaz e tomou para si, mas ela permaneceu com Noemi. Mas vamos entender aqui, porque Noemi disse, olha, esse é um homem, ele é o nosso parente chegado, e é um dentre os nossos resgatadores. O que significa isso? Para entender isso, a gente precisa entender a lei do levirato, e a gente precisa voltar para algumas histórias mais antigas aqui da palavra de Deus. Essa ideia de resgatador. Se a gente for para o livro de Números, no capítulo 27, no verso 11, a gente vai ver o seguinte: se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Essa será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. A ideia era,
Se morre um irmão e ele ainda não tem herdeiros, essa esposa deste irmão deve ir para o próximo irmão. E esse irmão deve ter um filho com essa mulher, e o primeiro filho homem que ela tiver vai ser herdeiro não desse irmão que está vivo, mas do irmão que morreu. E assim o nome do irmão que morreu permanece, ele não vai morrer com ele. Então o primeiro filho desse casal aqui vai levar o nome do irmão que morreu, e os próximos filhos vai ser do marido que está vivo. Essa era a lei do levirato. A gente vê isso muito claramente na história de Tamar e Judá. Está em Gênesis capítulo 38, creio eu. Eu não anotei aqui, mas a história de Tamar, que é uma história complicada de entender, muita gente não consegue entender porque é algo muito doido, mas Tamar era aquela que casou com o filho mais velho de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó, um dos irmãos de José. E Judá é da onde vem a tribo de Judá é de onde vem Davi, é da onde vem Cristo, tanto que ele é chamado do leão da tribo de Judá. E Judá, o homem, ele tem um filho e aí ele se casa, o filho mais velho se casa com essa moça chamada Tamar. E aí esse filho era muito ruim, a Bíblia diz, ele era um homem muito cruel e Deus mata esse homem. E aí, o que acontece? Lei do levirato, Tamar se casa então com o segundo irmão, o irmão mais novo. Só que esse irmão também era muito cruel e Deus mata ele também. E aí Tamar fica sem 2 maridos e sem filhos. E aí tem um filho mais novo. Só que o que acontece? Judá pensa, de alguma forma, que talvez o problema desses outros 2 tenha sido Tamar, por isso que Deus matou eles. Olha a falta de noção, né? E aí ele fala para Tamar, volta para casa do seu pai, e quando o meu filho mais novo tiver idade de casar, eu caso ele com você. Só que aí ela volta para casa dos pais, o tempo passa e alguém fala para Tamar, olha, eu vi o que deveria ser o seu noivo, ele já tá em idade de casamento e o Judá não tá te dando ele como marido. O que Tamar faz? Ela se veste de prostituta, esconde o seu rosto com véu, vai para a beira da estrada e se deita com o Judá, seu sogro, e engravida dele. Quando o Judá fica sabendo que a sua nora, que deveria estar na casa dos pais, está grávida, ele já supõe que ela saiu e foi dormir com alguém que não deveria ter dormido, apesar de que era ele que deveria ter dado o esposo para ela. E ele manda que ela seja morta. Só que aí ela prova, e aí você pode ler a história, mas ela prova que o filho é de Judá. E aí Judá fala, ela é mais justa do que eu. Muita gente confunde essa história porque pensa, poxa, a mulher que se vestiu de prostituta para dormir com o sogro é justa? E ela era. Por quê? Porque ela sabia que Judá deveria, pela lei de Deus, ter feito com que ela casasse com o mais novo, para que ela não ficasse sem assistência, porque a mulher naquela época sem marido não tinha assistência, e para que o nome do seu marido não morresse com ela. Então, não sei se eu esclareci bem, expliquei bem, mas a ideia é, o marido de Ruth faleceu, o marido de Noemi faleceu. O parente resgatador é aquele que deveria suscitar descendência, ou seja, fazer com que o nome de Elimeleque não morresse. E aí a gente vai ver isso mais pra frente quando Noemi fala para Ruth propor casamento a Boaz. Por quê? Boaz, como parente resgatador, o parente mais próximo, ele tinha essa responsabilidade de casar-se com Ruth e o filho dele suscitaria descendência a Elimeleque. Então, aí a gente vai ver isso acontecendo mais pra frente. Mas eu espero que tenha ficado um pouco claro. É um conceito um pouco difícil de entender, completamente fora da nossa realidade cultural. Mas a gente vai ver isso mais detalhadamente conforme a história se passa. Vamos pensar agora na aplicação. O que essa história de capítulo 2 tem para nós hoje? Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente responder. Eu quero responder 3 perguntas com vocês. O que nós temos, quem nós vemos e quem nós conhecemos? O que nós temos? O que é que você tem que pode e deve ser compartilhado? A gente vê a generosidade de Boaz ao reconhecer que aquilo que era dele não era dele, em última instância era de Deus. E ele é muito generoso em abrir mão disso e dar àqueles que estavam com necessidades para além das dele. Será que a gente tem reconhecido que tudo que é nosso é na verdade de Deus? Será que a gente tem aberto as nossas mãos para sermos tão generosos quanto Boaz? Se você fez comigo o estudo de Tiago, você se lembra do verso que diz que a fé que não se mostra em obras é morta. Será que a nossa fé tem se mostrado em obras ou ela tem se mostrado morta? A gente reflete o Deus que a gente diz servir quando a gente mostra compaixão e caridade. Em segundo lugar, quem nós vemos? Será que as nossas casas e as nossas igrejas são
Portas abertas, lugares seguros, como o campo de Boaz foi para Ruth? Será que a gente tem aberto as nossas portas aos necessitados? Será que a gente tem visto eles como Boaz viu Ruth e cuidado deles como ele fez? A gente precisa ver essas pessoas como Cristo as vê. Em terceiro lugar, quem nós conhecemos? Eu acredito que o caráter de Boaz e as atitudes tão generosas e incríveis dele vieram porque ele sabia o Deus que ele servia. A gente vê Boaz mencionando Deus vez após vez. Ele tinha o conhecimento de quem era esse Deus generoso, da lei que esse Deus generoso deu a ele, e por causa desse conhecimento que ele tinha tanto de Deus quanto da lei de Deus, ele é generoso e um homem forte em caráter e em atitudes. Essas são as perguntas que eu queria trazer para vocês hoje, para aplicação. Esse foi o capítulo 2 de Ruth. Vamos orar juntos e aí a gente se despede e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntas mais uma vez, abrindo a Tua palavra, vendo o que o Senhor tem para nós no livro de Ruth. Pai, eu te peço que o Senhor nos faça pessoas generosas, pessoas que reconhecem que tudo que nós temos são, em última instância, tudo Teu, Pai, e que a gente possa abrir nossas mãos em generosidade como Boaz fez. Faça-nos mulheres de iniciativa, corajosas como Ruth, e que nós sejamos mulheres que ajudam a nossa sociedade, ajudam pessoas ao nosso redor e nossa comunidade com a nossa iniciativa, a nossa coragem e o nosso trabalho. É isso que eu peço em nome de Cristo. Amém. Até o próximo vídeo. Não esqueça de fazer a lição de casa e fazer as observações do capítulo 3. E eu vejo vocês lá.